Obrigado, primeiro à Biblioteca de Alcântara por ter acolhido esta apresentação. Enfim, eu e o João fazemos parte da editora da Fora de Jogo. Enfim, eu também sou antropólogo e também tenho trabalhado sobre questões do desporto, tal como o João, que aliás não trabalhou sobre esta zona, mas trabalhou sobre Lisboa industrial do outro lado, a zona oriental, e trabalhou a partir também da história, da genealogia de um clube de futebol, neste caso do Oriental. O João é historiador, e o resto é a Vera, que foi atriz, e é atriz, não é? Acho que não se deixa de ser atriz. Não se deixa de ser, apesar de não se praticar. Não se deixa de ser atriz, de ser mais nem menos, e que se tornou, enfim, bodyboarder e simultaneamente antropóloga, que apesar de tudo é extraordinário. It's a long life. E a Vera publicou o livro que está ali, chamado Zona de Impacto, o surf e a patrimonização do mar na Ericeira, que saiu, não é o nosso último, porque o último livro que saiu da Fora de Jogo é um livro sobre o CEF, sobre o Serviço Estrangeiro de Fronteiras no aeroporto. Mas estes dois livros, na verdade, inauguraram um pouco o interesse da Fora de Jogo pelo desporto, que se prolongará em 2026, pelo menos pela publicação de um livro sobre futebol, um famoso antropólogo chamado Christian Bromberger, talvez um dos mais interessantes cientistas sociais que aborda o fenómeno do futebol, e provavelmente, enfim, este é certo, não é? Depois poderá aparecer mais uma outra coisa sobre o desporto, mas enfim, isto apareceu. A Vera é a autora do livro, o autor do outro livro que está aqui, que é a História Popular e Política do Ciclismo, Ramon Usal, não está cá, é um catalão, isto é uma tradução do trabalho dele. Mas, enfim, tanto eu como o João tivemos muito envolvidos e na verdade, este livro foi apresentado num clube, numa associação popular lisboeta, que é o Mirantense, e também muito envolvendo outro clube, este bastante mais recente, uma genealogia, se quiser, ou pelo menos uma inspiração antiga, que é o Relâmpago. Na verdade, o João, além de membro da Fora de Jogo, também faz parte do Relâmpago, tal como o Vasco. E o Vasco esteve mais ligado, sobretudo, ao todo o processo de lançamento do livro, que foi feito no Mirantense e depois prolongado na subida da rampa do Val de Santo António de 2025, de que o Vasco é um dos organizadores mais empenhados e mais envolvidos, e que foi um momento bastante interessante para nós, porque, enfim, a subida da rampa do Val de Santo António envolve, neste momento, não apenas a população daquela zona da cidade, mas muita gente de Lisboa que no fundo ocupou aquele espaço e utiliza a rampa do Val de Santo António subida como um momento de encontro e de confraternização que me parece bastante hoje único na cidade de Lisboa, e é um pouco também nessa condição que o Vasco está aqui. Nós colocámos, a verdade, essa expressão vem na introdução de um dos livros, se não me engano, do ciclismo, que é esta ideia do desporto como metáfora da vida, o que nos coloca uma certa responsabilidade naquilo que vamos dizer a seguir, que é uma coisa bastante séria, mas para todos os efeitos, não sei se é uma metáfora da vida, mas uma coisa que nos parece absolutamente evidente, enfim, é que o desporto é um fenómeno que tem sido historicamente negligenciado pela investigação, pela historiografia, pelas ciências sociais em geral, embora tenha havido nas últimas talvez 2 décadas um esforço grande de investigação, mas genericamente nós continuamos muito a depender do trabalho histórico do jornalismo desportivo para sabermos um pouco a história dos diversos desportos com histórias bastante diferentes. Evidentemente que a história do ciclismo e do surf parece não colidir, mas na verdade eles demonstram, ambos os livros e ambos os desportos, como é que é possível utilizar o desporto como interrogação, neste caso, enfim, da história de Portugal, no caso claramente do livro do Ramon Usal, da história da Europa. O que o Ramon Usal faz neste livro é precisamente uma história do século XX, a partir de pequenas histórias que acompanharam a história do ciclismo e se cruzaram com a história do século XX, e neste sentido isto é claramente também, o Ramon é professor do ensino secundário, mas também é historiador, e para ele o ciclismo sempre foi uma coisa também de contar a história, não é? Para contar a história da Europa do século XX, enfim, sobretudo
não apenas, mas sobretudo dos países que se tornaram mais populares, nos quais o ciclismo se tornou mais popular. E nesse sentido, se este livro nos traz esta história europeia do século XX, enfim, passamos da Europa para a Ericeira, e a Ericeira, enfim, não parece um salto bastante longo, bastante grande, mas eu acho que o que a Vera fez na Ericeira é também uma interrogação da própria história da localidade, da sua evolução e sobretudo do impacto que o surf teve na história recente da Ericeira, a partir do momento em que é constituída uma reserva mundial de surf e que começam a operar um conjunto de processos de patrimonialização que alteram completamente a configuração da cidade, que obrigam as forças políticas a repensar a própria organização da vila e os seus objetivos e as suas prioridades económicas, e que transformou bastante a vila. Portanto, a história da Vera é também uma história evidente de uma vila que historicamente está muito ligada à pesca, está muito ligada à história da pesca, e uma história que em todo o país é uma história bastante complicada, difícil, e que nas últimas décadas se transformou bastante com esta possibilidade do surf. Este é um caso, a Vera estuda o caso de Ericeira, mas parece-me evidentemente que este é um caso que pode ser comparável com outros processos que estão a acontecer em muitas partes do mundo, e nesse sentido eu acho que o trabalho da Vera estabelece um ponto de comparação que é bastante útil para interrogar o modo como, neste caso, o surf está a gerar processos económicos que têm um impacto bastante grande. E só mesmo para terminar, porque me parece que os dois livros também focam isso, isto é, por um lado há esta ideia de que o desporto pode ser um meio de contar a história, não é, de analisar a sociedade, de identificar os diversos grupos que se envolvem com o desporto, a forma como se envolvem. Ao mesmo tempo, não é? É um bocado reduzido dizer que o desporto é apenas um meio para contar a história, porque eu acho que ambos os livros falam do desporto pelo desporto, se podemos dizer isso, e portanto o Uzal olha para o ciclismo a partir das suas características, da performance do ciclismo, da história dos corredores, em momentos particulares, mas há também claramente um interesse evidente, mais detalhado sobre a bicicleta, sobre a relação do homem ou da mulher com a bicicleta, com o esforço e com toda uma fenomenologia do próprio ciclismo. E parece-me evidente que, embora nós já falámos sobre isso, é um elemento que poderia estar mais desenvolvido na tese, mas porque as nossas opções também foram um pouco essas, mas há também aqui um interesse em perceber, se quisermos, a fenomenologia do surf, que está dentro d'água, qual é a relação do surfista com o mar, com a natureza, o conhecimento das ondas, o conhecimento das marés, que não é o mesmo em todas as praias, como não é em todas as alturas do ano, e acho que nesse sentido também há um interesse bastante específico sobre o desporto em si, não é apenas uma análise do desporto como uma espécie de expressão ou materialização de processos históricos ou sociais, há um interesse em analisar o desporto pelo desporto, e acho que, enfim, acho que são dois livros bastante diferentes, porque os seus temas são bastante diferentes, mas que também partilham, por um lado, terminando esta capacidade do desporto de ser a expressão e ser uma forma de interrogar processos históricos e sociais, mas ao mesmo tempo um interesse mais concreto pelo desporto em si. E pronto, tirando depois desta breve introdução, Vera, queres dizer alguma coisa? Queres, certamente. Sim, eu posso falar um pouco sobre este processo e sobre o processo de construção do livro, não é? Porque o livro parte da minha tese de doutoramento, e pronto, e para chegarmos a esta fórmula, e que Fora de Jogo teve o interesse em publicá-la, e para chegarmos a esta adaptação, este processo de adaptarmos o livro, a tese para um livro, de forma a poder abarcar um público mais abrangente, não é? Foi um processo interessante, em que houve muitas, nomeadamente esta questão do desporto pelo desporto e a análise do desporto pelo desporto, que não foi uma coisa um aspecto muito desenvolvido na tese, e que no livro acabámos por deixar cair um pouco, mas que será uma temática a retomar em futuras investigações,
porque eu tenho material sobre isso. Eu, durante o processo do trabalho de campo, recolhi bastante material sobre isso, mas depois, por questões de escolha, quando estamos a escrever, optamos por ir por aqui ou por outros caminhos, e nesse momento o processo de transformação da Ericeira foi o que me interessou mais, no sentido em que uma vila com uma identidade pescatória muito forte e que mantém, mesmo neste processo do surf, poder ser um ativador económico, de desenvolvimento económico. No fundo é um bocadinho isso, e o livro trata disso, como é que o surf, através da Reserva Mundial de Surf, ativou um desenvolvimento económico na vila, executado executado pelas próprias instâncias governativas, mas que a vertente pescatória a pesca está em falência, a pesca artesanal está em falência, como sabemos, mas que há um interesse em manter o postal ilustrado da pesca da Ericeira, portanto, e o livro vai abordando todos estes aspectos, o confronto, no fundo, entre a comunidade e como a comunidade pescatória e surfista se encontram no meio deste processo de transformação, e como é que ele centra-se sobretudo em dois processos, ou seja, tem aqui dois processos transformativos. Ele ancora no processo da própria reserva. Há uma análise que eu faço desde o início de 2011, como é que se chega ao processo de Reserva Mundial de Surf, quais foram os passos na sociedade civil, nas instâncias governativas para chegar até isso, e também no processo de requalificação do Porto de Pesca, que é que se quer manter a atividade pescatória. Há obras de beneficiação que são mantidas desde há mais de um século. Há escritos de 1800 e tal sobre as possíveis obras de recuperação que tem que se fazer, porque os pescadores não têm condições. Portanto, eu também faço algum apanhado histórico nesse aspecto, com recolha histórica efetuada, e como é que a comunidade pescatória depois vive esta realidade nos dias de hoje. Portanto, ele tem estas duas vertentes. Há um capítulo só sobre a pesca, mas ele centra-se muito no processo de transformação da própria Ericeira, de uma vila veraneante, de férias, secular, nesse sentido, para uma vila de surf que é procurada internacionalmente neste momento, e que acaba por descaracterizar também um pouco. Quer dizer, estas coisas, depois isto esta coisa da descaracterização, não é? Não sabemos muito bem, quer dizer, não é a questão de já não é tradicional, não, mas acaba por sofrer impactos que depois não são benéficos para a própria gentrificação da própria vila. Portanto, há um impacto positivo, porque gerou emprego e gerou capacidade das pessoas de lá poderem, não terem que sair, mas também gerou um grande peso em termos de gentrificação da própria vila, não é? Como acontece. Portanto, basicamente é isto. Para já, sim. Sim, estava-me a lembrar também, quer dizer, que estávamos a contar um bocado esta ideia de que o livro do ciclismo era mais um livro, mais com uma perspectiva global. Sim, o meu livro tem 3 escalas, não é? No fundo. Não, mas na verdade o ciclismo também, enfim, esse trabalho está feito um pouco em parte sobre Portugal pela Ana Santos, mas aqui também é muito evidente que há uma ligação próxima entre projetos económicos locais e o ciclismo, não é? O livro do ciclismo, O Século Rampa Acima, depois teve a felicidade do próprio título de ter logo um título de ligação à própria rampa do Val Santo António, apesar do título original também já ser nesse sentido. Aquilo que o Nuno estava a dizer é importante, a questão dos inícios das provas e como é que isso se liga à história do ciclismo
e à história política tem a ver até com a própria biografia do autor. Ele não está aqui, portanto ele poderia fazer essa ligação, mas o Ramon Nossal é catalão, portanto logo aí há um aspecto identitário mais forte. E ele é catalão, é doutorado em História, mas ele também teve atividade política, ou tem, não sei se neste momento tem tanta. Ele foi inclusivamente deputado no Parlamento da Catalunha, e precisamente pelo, agora não lembro o nome do partido, mas CUP, Criatura de Unidade Popular, portanto que era isto. Que era basicamente, no fundo, a esquerda independentista, tal como há no País Basco, também ali o equivalente catalão. E, portanto, o próprio percurso dele, e mesmo, isto é o terceiro livro, um bocadinho neste tipo de abordagem que ele tem sobre desporto e política. O primeiro foi o Futebol por la Libertad, em catalão, não tem ainda tradução. O Futebolítica, Histórias de Clubes Politicamente Singulares, e depois a versão original de 2024, um siglo cuesta arriba. Todos os livros também publicava primeiro em catalão, mas quase em simultâneo ou logo a seguir a versão em castelhano. Mas para ele é importante ser aquela versão em catalão primeiro, na língua catalã. E isso está muito presente no próprio livro, ou seja, que ele partiu um bocadinho como se fossem as etapas de uma prova, apesar de serem 40, acho que não há nenhuma prova com 40 etapas. E que no fundo ele tenta fazer essa história da bicicleta, ou cruzando de bicicleta e política, que no fundo são um bocadinho aqui nos eixos das grandes provas, não é? As histórias sobre as grandes provas, e depois há alguns atores ciclistas ou organizadores das provas, as clássicas, portanto um bocadinho abaixo da primeira divisão das grandes provas. Digo grande provas, é o Tour de France, o Giro, a Volta à Espanha, por aí fora. As clássicas, depois também fazer um bocadinho uma história alternativa de bicicleta, ou seja, fugir um bocadinho ao ciclismo competitivo. E ele tem, por exemplo, histórias sobre a utilização da bicicleta pelo Michael Collins e pelo Ira, como é que isso foi incorporado nas próprias táticas de luta do Ira na Irlanda. Tem o uso, por exemplo, pelas sufragistas, a importância disto para esse movimento. Mas também tem, e isto é uma coisa muito importante, e é isso que se volta a ligar à sua própria história pessoal, a importância até da marcação do início do percurso das provas, sobretudo, por exemplo, no caso da Volta à Espanha, ou seja, o que passava pelo País Basco, a própria volta ao País Basco, e a própria volta à Catalunha, ou seja, aquilo que quando começa é volta à Catalunha, quando começa, que é o nome catalão, e durante já o regime franquista há uma mudança do nome para Vuelta à Catalunha. Peço desculpa, não sei bem as formas dos dois. E como é que isso vai sendo alterado, a própria luta política pelo nome, pelo percurso da prova, como é que passava ou não pelos vários sítios. Por exemplo, uma outra, ele tem um capítulo mais à frente, penso que é dos anos 80, sobre a passagem da Volta à Espanha nas Canárias, que é um bocadinho já mais esquecido, é um território mais esquecido neste tipo de histórias, mas também tem um movimento independentista muito forte, e o próprio, que é um dos intervenientes que é protagonista desse capítulo, que é o Cubilho, que era um advogado independentista das Canárias, que dizia: não pode haver aqui Volta à Espanha, porque isto é África, isto não é Espanha. Nós recusamos a pertencer à Espanha. E isso é que vai acontecendo em vários casos. O País Basco não é Espanha nem França, portanto, não há, nem o Tour deve passar no País Basco, nem a Vuelta, portanto, aí é País Basco. E ele tem precisamente histórias também sobre a volta ao País Basco e uma prova muito interessante que eu desconhecia, que era o Grande Prémio República, que é criado precisamente para celebrar, penso que é o primeiro ano da instauração da Segunda República Espanhola, e que naturalmente vai acabar no primeiro ano do governo franquista. Ele também dá muita atenção à imprensa, na organização das provas ciclistas. Como sabemos, a própria Volta a Portugal foi organizada pelo Diário de Notícias e pelos Sports, mas também, no caso da própria origem das provas do Tour de France, pelo Autovelo, que é um bocadinho uma cisão do Velo, precisamente
que é uma cisão que há dentro do jornal Le Vélo, estou a confundir, é o L'Auto, não é? que organiza a volta. Portanto, a cisão dentro do Le Vélo, precisamente de forças mais conservadoras e forças republicanas, precisamente sobre o caso de Dreyfus, o caso do capitão judeu acusado de traição. Como é que é essa cisão e a própria, no fundo, próprios interesses comerciais depois de alguns dos jornais que vai motivar a criação de uma prova para, no fundo, chamar essa atenção para o jornal, para o próprio desporto, não é? Portanto, aqui o envolvimento também muito dessa, um bocadinho como não dizia também, nós pensamos na história política só pensando em cronologias políticas, não é? Uma guerra civil, o início ou a queda de um regime, mas de facto há política incorporada nos próprios ciclistas, nas próprias provas, no desporto em si, ou seja, a própria economia política do ciclismo, do surf, dos esportistas, não é? Como é que o ciclista, embora isto não seja tão aprofundado neste livro, como é que os próprios desportistas viviam a sua condição enquanto ciclista. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e na verdade pouco explorada ainda em Portugal nas ciências sociais e na historiografia, não é? Pensamos muito nos jogadores de futebol, por exemplo, sempre em relação, no caso português, o caso da Académica na final, ou no caso dos jogadores do Belenenses, mas na verdade as próprias greves que haviam, não divulgadas, as próprias greves que haviam pelo pagamento, a exigência de pagamento aos presidentes dos clubes, tudo isso é política, não é? Tudo isso, a exigência de condição, a reivindicação do seu estatuto, até enquanto jogador, não é? Que é uma coisa que os sindicatos, além dos jogadores, eu penso que é de 72, de jogadores de futebol, que é bastante tarde, apesar de ser ainda antes do 25 de Abril. Tudo isso são conquistas dentro do desporto, com cronologias dentro do desporto, mas que tudo isso é política, não é? Portanto, o livro do Ramon também procura, embora não de forma in your face, mas procura desfazer essa divisão entre desporto e política que se tenta sempre fazer, não é? Até nos próprios estatutos dos clubes, nós sabemos que pelo relâmpago há um bocadinho aquelas cláusulas um bocadinho automáticas de os clubes não se envolvem em atividade política, mas o que é atividade política, não é? A questão da subida da rampa, que o Vasco falará com mais autoridade, a própria ocupação do espaço público, isso tudo é política, não é? Portanto, ele procura muito fazer essa separação um bocadinho buscando, agora puxar aqui a filosofia, buscar aquela frase do Manuel Sérgio, que o desporto não é atividade física, é atividade humana, não é? Está mais ligado a outras coisas. Portanto, ele tenta desfazer um bocadinho essa divisão. Quando ele diz também que não há fintas, há homens que fintam. Não? Exato. Ele até sublinha muito aí no chavão. Homens e mulheres, claro. Homens e mulheres, claro. É só para acabar, por exemplo, no caso português, eu lembro sempre de uma figura que eu acho muito interessante, que se calhar é uma leitura um bocadinho abusiva, não é? Mas que é o Joaquim Agostinho. Houve muitos heróis, digamos assim. O ciclismo, em particular, é um desporto muito individualizado, é curioso, apesar de ser muito popular e no fundo, o público também é interveniente, não é? Daqueles desportos em que não se paga bilhete, em que ainda há conversas ainda já sobre isso, já há conversas sobre isso, mas não se paga bilhete, portanto, um bocadinho aquela ideia de os ciclistas passam, não sei, durante 20 segundos ao pelotão, mas as pessoas estão lá o dia todo, não é? Portanto, tudo isso é convívio e tudo isso também, a volta a Portugal, nesse caso, isso também é o dia todo estar ali no mesmo sítio. Há muitos exemplos no desporto de alta competição em que essa utilização do espaço público. Sim. E livre, não é? E livre, que é uma coisa muito interessante. Faz uma etapa da volta a Portugal, eu já fui várias vezes ao topo da Senhora da Graça, e há muitas pessoas ali que eu acho que na verdade nem acompanham a modalidade, não sabem quem é que está à frente, na verdade é uma espécie de uma tradição de celebração, de partilha, e eles todos os anos estão lá há décadas e décadas e décadas. Sim. A representar os seus clubes, a representar as associações. Agora é engraçado porque há alguns trabalhos sobre, ouvi por exemplo sobre o Manchester United e sobre quando o Manchester saía de Inglaterra nas competições europeias, de como na verdade havia sobretudo uma espécie de fraternidade masculina
que tinha a ver, não sei se bem, em parte com a ocupação do espaço público, que às vezes ocupam praças, mas sobretudo de sair da esfera local. Sim, e eles, na sim. verdade, por vezes também não viam bem os jogos, não é? E onde estavam mais divertidos, os caras chegavam aos jogos num estado em que já não dava mais ou menos para ver. Eu acho que era não sei se era o Hobsbawm que dizia que a final da Taça da Inglaterra, no fundo, esse dia era sempre o dia de invasão operária de Londres, que era quando vinham, normalmente eram os clubes de zonas industriais, não é? Daquela cintura industrial do Lancashire, não é Lancashire para baixo, Yorkshire talvez. Quando iam à final da taça, portanto, vinham aquelas legiões de milhares de pessoas, de mineiros, de trabalhadores fabris, e que invadiam a capital, não é? Que na altura era uma diferença ainda maior entre as... Quando o Benfica ganhou, sobretudo talvez mais o Benfica, quando ganhou o campeonato, vês os subúrbios virem ao centro da cidade, como não é assim muito difícil. Sim. Sim, olha, ao mesmo nível, o fenómeno das ondas da Nazaré, não é, que movimenta, foram 60 mil pessoas neste último sábado, eu estive lá, nunca tinha ido, 60 mil pessoas, e foi assim uma coisa incrível, e é um desporto individual, cada um está ali a nível profissional. E há outros casos de patrimonialização devido ao surf, portanto, há vários Peniche, Nazaré, seriam, sim. Mas há uma coisa engraçada que estavas a dizer, e no Ramon é muito forte, claramente o Ramon, sendo um catalão, ele traz o seu nacionalismo para um conjunto de pessoas a conhecer o Iverson até de uma forma um bocado diferente. E quer dizer, e há uma relação próxima entre, quer dizer, não é independentemente da opinião dele, entre o ciclismo e a construção do território nacional e das regiões, não é? Fortíssimo na constituição de todas as voltas nacionais. Sim, incluindo Portugal, não é? Incluindo a de Portugal. Ao mesmo tempo é engraçado porque parece que nos últimos anos, como nunca, é difícil os corredores locais ganharem as voltas locais, não é? Porque entretanto apareceram. Mas há, e como ele também explica, há uma tentativa de mesmo as voltas nacionais começarem e terem etapas e passarem para outros países. Mas isso já acontece há muitos anos. Já acontece há alguns anos. 150, salvo erro. E isso é engraçado. Também tem questões claramente políticas, não é? Sim. Mas há uma coisa engraçada, porque esta comparação, a reserva mundial de surf é uma coisa que é produzida internacionalmente. Exato. É uma atribuição internacional. É uma atribuição internacional. E há uma espécie de um jogo, ele é atribuído a nações, a espaços, mas quer dizer, ao mesmo tempo há a ideia de que entre os vários sítios que têm o galardão da reserva, há ali uma espécie, não sei se eu posso dizer, utopia de sustentabilidade. Sim, de sustentabilidade, de preservação, sim, porque é um galardão que é atribuído por uma associação internacional, que é a Save the Waves Coalition, e que atribui, trabalha juntamente com as comunidades surfistas de vários espaços que têm ondas de classe mundial, que é aquela tipologia de ondas perfeitas, que a performance do surfista pode ser exemplar, onde muitas vezes existem competição, campeonatos, mas que estão a ser invadidas por várias razões, ou porque as instituições governativas pretendem construir um porto de abrigo ao lado, por exemplo, e que vai estragar aquela onda. E essas questões, essa associação trabalha junto com a comunidade surfista no sentido de perceber quais são as dinâmicas entre governativas e o que é que se pode, qual é o equilíbrio que no fundo se pode conseguir em termos de negociação. E faz vários estudos, faz o estudo do Surfnomics, que é que pretende ao longo de um ano perceber qual é o impacto económico que o surf gera, mas ao mesmo tempo tendo em conta as questões de preservação. No caso da Ericeira, há várias, neste momento são 13 reservas mundiais já, a Ericeira foi a segunda reserva mundial, foi logo no início da existência da Save the Waves. E o processo da Ericeira foi muito complicado. Eles agora já têm o modelo mais ou menos fixado, estavam ainda em experiência, e foi complicado porque eles foram chamados pela comunidade surfista para poderem atuar localmente, mas as instâncias governativas viram naquilo
uma possibilidade de desenvolver economicamente. Então a reserva, em vez de ser uma questão de preservação, virou uma bandeira de vender turisticamente a Ericeira, não é? Portanto, é esta, ou seja, exato, que é uma tensão que entre a preservação e o desenvolvimento económico, e o livro trata bastante, tentei eu, aprofundadamente, dessa tensão entre as forças que querem preservar e aquelas, e depois acabamos por perceber que existem 3 dinâmicas diferentes, que são dinâmicas de parte da comunidade que pretende o desenvolvimento económico, outra parte que só pretende a preservação das ondas, e como é que em termos sociais, políticos, económicos, como é que tudo isto se conjuga. E é interessante porque é uma vila pequena, mas há uma dinâmica tensa sobre a questão da reserva e à volta da questão da reserva e do surf, não é? Porque as próprias infraestruturas depois também, ou seja, quando se desenvolve economicamente, de tal forma, foi a bandeira turística do surf, as próprias infraestruturas estão a dar de si, portanto, se querem continuar a receber pessoas também, tem que ter atenção politicamente às infraestruturas e à beneficiação e ao melhoramento de todas as infraestruturas. Portanto, é um processo complicado o caso da Ericeira, mas também o será o da Nazaré, ou não, e o de Peniche. O Peniche também. Portanto, o surf, neste momento, sem desprezar o ciclismo, que também está na ordem do dia, mas o surf está a ser procurado por milhões de pessoas como uma atividade de bem-estar, que promove o bem-estar, quanto mais não seja para ter aquela experiência do momento na água. Portanto, o número de praticantes já não é o número de praticantes quer a nível profissional, que esse é mais ou menos o mesmo, mas o free surf já não é aquele free surf dos anos 70 que procurava as ondas e andava pelo mundo inteiro à procura da onda perfeita. Já é aquela pessoa que antes de ir para o escritório vai fazer uma entrada no mar para depois ir relaxada. Portanto, todas essas dinâmicas da própria evolução do desporto também teve consequências a este nível, e ainda mais quando as próprias vilas aproveitaram essa tipologia de desporto para um desenvolvimento económico, não é? Não sei se isto é verdade, mas eu há uns tempos ouvi falar que o Turismo de Portugal reembolsava as viagens às pessoas que viessem à procura de ondas e não as encontrassem, uma coisa assim qualquer. Acho que não, mas o turismo fazer uma viagem de turismo de passeio e não encontrasse ondas no país. No nosso? Sim. Claro, sim. Uma espécie de reembolso? Sim, é possível que tenham feito. Não tenho conhecimento disso, mas é possível que o tenham feito. Aliás, foi precisamente o Turismo de Portugal que, quando o Garrett McNamara desceu a onda de 30 metros na Nazaré, que promoveu com uma série de vídeos a promover Portugal e as várias zonas, portanto, e há 7 ou 8, não sei precisar, vídeos de várias zonas de Portugal a promover as ondas e a dinâmica do turismo daquelas localidades, portanto. E foram vídeos com grande impacto lá fora, não é? Um pouco conhecidos cá, mas com muito impacto lá fora. Não há o perigo da rampa do Val de Santo António passar a ser reserva mundial. Perigo é. Bem, enquanto for o Relâmpago Mirantense, enquanto os dois à frente da prova, acho que esperemos que isso não aconteça, não é? Mas é engraçado, tipo, a forma como a prova começa, na verdade foi o João, quando estava a fazer as suas investigações para o doutoramento, partilha uma fotografia connosco de um jornal dos anos 40, com a rua cheia de gente e uma pessoa a subir pela bicicleta, e nós ficámos fascinados. Isto é incrível. Okay. Estávamos cheios de vontade, tínhamos acabado de fundar o Relâmpago, o Clube nem sequer tinha um ano, e falámos entre nós: olha, vamos tentar descobrir se no Mirantense há alguém que possa estar interessado em porventura colaborar connosco. E foi isso que fizemos. Fomos lá um dia falar com eles, uma operação de charme, quando eles fizeram 85 anos. Começámos assim, conversa puxa conversa, acabámos essa noite a ver catálogos antigos deles com recortes de jornal, etc, e deixámos nesse dia a proposta
Eles ficaram assim meio, o que é que são estes, estes putos? Vieram aqui, na verdade, no Mirantense, nenhuma daquelas pessoas se estava, penso que era nascida na altura que a última rampa aconteceu, ou se fosse, eram muito novos, não tiveram direção, acho que não. Mas obviamente a prova fazia parte da memória coletiva da rua. Não sei se as pessoas conhecem a prova antiga, se quer explicar o que é. Exato. A rampa do Val de Santo António era uma prova de rampa, que é um contrarrelógio em que os ciclistas partem um de cada vez, separados por 1 ou 2 minutos. E a ideia é ver quem é que consegue fazer aquela distância, que neste caso será à volta de 400 e tal metros, 450 hoje em dia, quem é que consegue percorrer essa distância no mais curto espaço de tempo. Sempre a subir, não é? Exatamente, é sempre a subir, é uma rampa empedrada, na altura eu penso que era em terra batida, nos anos 40 e 50, não sei se aquilo acho que ainda não era empedrado. Por acaso, penso que não, mas hoje em dia é um empedrado em muito mais condições, o que faz com que a prova que ganham tenha um nível de dificuldade bastante maior. Mas pronto, e foi uma prova que ocorreu de 1941 a 54, e era uma das provas mais populares da cidade na altura. Havia várias provas de rampa na cidade e no país, e aquela era sem dúvida uma das mais populares. As fotos da altura são incríveis, é assim uma mancha negra de pessoas em cada um dos lados da estrada. Mas pronto, a nossa experiência foi uma experiência bastante interessante, e é engraçado hoje em dia ler o livro do Ramon e de alguma forma também ver como é que as coisas se tocam, não é? Nós, quando o Mirantense aceitou colaborar connosco, nós pusemos as mãos à obra e foi uma espécie de um quadro branco, não é? Quando organizas uma prova de ciclismo, ou melhor, as provas de ciclismo, utilizando o espaço público, não havendo propriamente não é, como acontece nos jogos de futebol ou muitos outros esportes, tens que pedir um bilhete, não é? As pessoas têm acesso à pista onde vai acontecer a performance. Isto é uma foto antigamente. A foto antiga da rampa. Então foi muito estimulante para nós realmente poder criar uma prova à nossa, à imagem daquilo que nós achávamos, ou daquilo que nós gostávamos, e queríamos que o Relâmpago trouxesse, e também o Mirantense. O Mirantense obviamente já está há 90 anos ali na rua, por isso tem uma ligação muito forte ao tecido social do bairro. Houve ali todo um trabalho que na verdade nós tivemos muita sorte, porque já estava feito, não é? A ligação ao comércio local, a ligação às instituições, à junta de freguesia, já havia ali ligações muito antigas e muito vincadas. E digamos que nós, a parte do Relâmpago foi um pouco mais pensar como é que a prova pode ser construída, preparar toda a parte, digamos, logística. Pronto, e na verdade quase tudo foi pensado desde, não é? Tipo, como é que o quão acessível faz a prova, quanto é que pesa os atletas para pagarem, que tipo de abertura é que tens ao nível de acessibilidade ou de inclusão, não é? Inclusividade. E até os patrocínios, que foi uma coisa muito importante. Os patrocínios, exato, que é um dos pontos mais engraçados da nossa prova. Nós só aceitamos patrocínios do comércio local, do comércio da rua, desde o Sr. Lucas, que é o dono da Lumarca, uma funerária que oferece os buquês de flores que são entregues aos vencedores da prova, ao Massoud, que tem uma mercearia e oferece água, a mercearia lá de cima oferece o queijo fiambre. Tivemos também já uma vez um talho que ofereceu queijo e fiambre para o mês Santos, que nós oferecemos aos ciclistas. A farmácia oferece um kit de primeiros socorros. Há há realmente um envolvimento. E havia uma construtora, não é construtora, se calhar não estou a... Geral Tomás. É construtora, será assim? Eles comercializam madeiras. Sim. Assim. Que é engraçado. Eles patrocinavam a rampa em 41 e patrocinam a rampa agora. Hoje em dia. A rampa basicamente, eu não expliquei, mas parou em 54 e foi reiniciada em 2021. E esse senhor, o senhor Américo Tomás, penso... Não, Américo Tomás. Geraldo Tomás. Se bem que o ramo era o mesmo, era da construção. Se calhar.
nome dele, que é o que está à frente hoje em dia do negócio, que o nome começa a parar, peço desculpas. E agora não lembro o nome do senhor. É o senhor Tomás. Mas pronto, há uma série de ligações bastante engraçadas, e depois houve também todo um trabalho de investigação sobre o passado da prova. Nós tentámos ao máximo perceber o que é que acontecia no antigamente e ver o que é que era possível também trazer, digamos, para a prova de hoje em dia. Uma das coisas que tem sido um grande sucesso foi o facto foi o prémio da varanda mais bonita e enfeitada, que era uma prova, que era digamos, um concurso que existia na altura, em que os habitantes da rua poderiam, basicamente, enfeitavam as suas varandas e havia um prémio para aquela que fosse mais bonita, e isso realmente tem sido também um dos pontos mais engraçados da prova na era moderna, em que a rua está toda enfeitada, de cima a baixo, e depois nós oferecemos também as menções honrosas e os prémios, então tipo, os melhores também vêm para o pódio e há toda uma celebração. Mas que até isso, desculpa interromper-te, e dá uma nota mais negativa e mais sisuda, mas até nesse aspecto desses prémios, é tal, não diria metáfora, mas pelo menos reflexo das forças sociais e políticas que temos hoje em dia, é que até nessa entrega desses prémios, por exemplo, este ano tivemos 3 prémios da varanda e mais uma menção honrosa. 5 menções honrosas e uma vencedora, geralmente. 5 menções honrosas e uma vencedora, pronto, mas pelo menos... Para darmos a hipótese ao máximo número de pessoas poderem vir ao pódio. Portanto, diríamos 5, 6 pessoas, 5, 6 prémios, pelo menos 2, que eu me lembro, são pessoas que para o ano já não estão na mesma rua, lá está, empurradas para fora basicamente pela gentrificação, pela especulação imobiliária. Portanto, até isso, ou seja, de ano para ano vão mudando as pessoas, vêm pessoas novas, de fora da rua, mas provavelmente de ano para ano vamos, entre aspas, perdendo pessoas ali que viviam na rua, independentemente da nacionalidade. Até uma dessas famílias nem sequer é nascida cá, é imigrante. Portanto, esse empurrar para fora, até isso está presente em todos os aspectos destas provas, não é? É verdade. E há também um comentário engraçado que eu li, penso que num dos primeiros anos na rampa, alguns nas redes sociais, alguém que estava a fazer um elogio e que dizia que era um alívio chegar a um sítio hoje em dia na cidade de Lisboa em que não tivessem a tentar vender nada ou impingir nada. Eu acho que isso também acaba por ser um dos pontos bastante engraçados ali na nossa prova, que vai um bocado, ou vai em contraponto à comercialização do desporto de modo geral, não é? E eu penso que também tem sido essa uma das razões pela qual a rampa se tornou o fenómeno que se tornou, porque eu acho que as pessoas encontram ali, naquele dia, não sei se isso é um escape, mas um movimento, um espaço de efervescência coletiva. Exato, dessa experiência coletiva, comunitária. Exato. E muita gente, é engraçado, este ano disse que era o dia mais bonito da cidade a seguir ao 25 de Abril, não é? Ok, palavras fortes, mas de qualquer forma é bastante engraçado ver como realmente assim, a prova também de alguma forma está, como é que eu ia dizer, a ganhar a dimensão que está em contraponto a toda estas políticas da cidade e as políticas um bocado globais, infelizmente, com que estamos a lidar hoje em dia. Sim. E o autor esteve presente, não é? Sim, eu sei. Estava completamente eufórico, não é? E eu acho que se ele pudesse escrevia mais um capítulo sobre a rampa. Este ano acho que foi mesmo assim o ano em que a rampa deixou de ser uma prova, digamos, nossa e passou realmente a pertencer àquele... já um evento de massas quase, estavam milhares de pessoas, não? Foi incrível. E foi mesmo muito bonito ter lá o Ramon. Eu até falei nisso quando nós apresentámos o livro no Mirantense, que todos os anos há assim tentamos trazer alguma coisa nova para a prova. Houve um ano em que foi a criação do troféu, outro ano foi as varandas que nós decidimos, na verdade, que não existiram no primeiro ano, e este ano foi o vosso livro, que acho que faz todo o sentido e foi mesmo, ficámos muito felizes de ter lá o Ramon. E penso que ele, na verdade, vai escrever até alguns artigos para algumas coisas de ciclismo internacional, porque eu acho que ele gostou mesmo bastante do dia da prova. Acho que nunca autografou dos livros na vida. Sim. Cento e tal. Acho que sim. Cento e tal. Eu queria só fazer uma referência também nós falamos muito do contexto, mas os próprios, entre aspas, heróis, não é? Não sei se é entre aspas, são mesmo heróis desportivos, são heróis por direito próprio, que o Ramon não pôs, ou seja, Portugal, ou o contexto português não está tão presente aqui, é mais no último capítulo, e ele depois fez um prefácio para esta edição,
ainda está no próprio prefácio, ele não evita fazer referência a uma das figuras mais interessantes do ciclismo português, que é precisamente o Joaquim Agostinho. O Joaquim Agostinho, um bocadinho na linha do título da conversa de hoje, da metáfora, é uma figura curiosa, porque faz lembrar um bocadinho, eu acho que saberás falar como conhecedor do ciclismo sobre isto, mas que o Joaquim Agostinho, no fundo, talvez a sua lenda se deva muito a ser visto um bocadinho como uma espécie de primeiro entre iguais, não é? Então, no fundo, é uma espécie de expressão popular, as pessoas reviam-se muito nele. É um tipo com menos técnica, era muito em resistência, Força não é? bruta, não é? Acho que ele É tem força essa bruta e muito- resistência, que é uma coisa muito... Aqui, não querendo fazer a caricatura, não é? Ele teria técnica de certeza, mas não tem... Era mais à base desta... Porque ele caía muita vez, não é? Ele caía muita vez, era muito... Eu não sei se Caía, levantava-se... Mas eu acho que a resistência, eu acho que todos eles têm que ter, Sim. não é? Para fazeres uma grande volta. Giro. Mas eu acho que o Joaquim Agostinho é exatamente reconhecido por isso, por ser um ciclista às vezes até um pouco inconsciente, mas quando estava num dia bom era praticamente Sim, imbatível. E até há aquela fotografia muito icónica dele, já não sei em que prova que foi, já não me lembro, que ele cai, parte da bicicleta e pronto, faz o resto da prova, que já não era muito, a correr com os dois pecados da bicicleta, não é? Com a parte da frente, a roda da frente e o volante e o resto atrás. E por acaso há um posso ler uma parte? É coisa chata de... é coisa chata de... Há umas histórias engraçadas também sobre ciclistas em particular, e há uma que eu gosto muito. Encontro já. Aquele da cerveja. Sim. Que é sobre um ciclista francês, que é o Pardal. É uma história do Tour de 1935. Que é sobre um ciclista que eu não conhecia até ler o livro, que é o Julien Moineau, que era conhecido como Piaf, porque Moineau, a palavra faz lembrar também um passarinho, portanto eles chamavam Piaf, quer dizer, pardal, no fundo. Chegado o dia em que a corrida visitava a sua terra adotiva, Piaf, confiante nas suas capacidades, tentou a fuga pouco depois da partida em Pau. A sua estratégia inicial não funcionou, pois os corredores belgas que lutavam para defender a camisola amarela que o compatriota Romain Maé vestiu do primeiro ao último dia da prova, decidiram persegui-lo, receando que a sua manobra fosse apenas o prelúdio de um ataque da equipa francesa. Apesar do fracasso da primeira tentativa, Piaf guardava um trunfo na manga. Num dia de calor abrasador, o homem d'Arcachon planeou o posicionamento do seu grupo de amigos, carregados de cerveja, nas imediações de Le Barbe, uma pequena localidade no coração das Landes, a cerca de 40 km da meta em Bordeaux. Com a tática bem ensaiada, Moineau passou por Le Barbe a liderar o pelotão e agarrou uma cerveja à passagem, mas mantendo o ritmo sem parar nem por um segundo. Pelo contrário, acelerou, atirou o recipiente vazio para a berma e partiu sozinho rumo à meta, esperando que o plano para distrair o grupo funcionasse. E o plano não falhou. Os restantes elementos do pelotão, exaustos pelo calor da jornada, não resistiram à tentação de fazer uma pausa para beber uma das muitas cervejas que os amigos do Pardal distribuíam. De facto, a corrida parou por completo para que pudessem saborear o precioso sumo de cevada. Portanto, ele ganha esta etapa no Tour, precisamente por estas... Ele tem várias destas histórias. Obviamente no ciclismo, quanto mais colegas de equipa tiveres à frente a trabalhar por ti, tiveres mais escondido do vento, não é? Mais energia poupas e obviamente se os colegas de equipa não conseguirias atingir o caminho. Mas no Bloco do Leste, não. O prémio mais importante era o prémio por equipe, que era uma coisa bastante engraçada. Eles chegaram a participar em algumas alturas mais para... Penso que já mais, não sei se nos anos 70, 80, em que começou a haver algumas provas onde chegaram a participar atletas de ambos os lados, digamos. Chegou a haver situações em que uns celebravam uma vitória e outros outra. É engraçado essa questão também. Não é? Vendo um estilo de vida, não só para quem surfa, não é? Sim. É o Estilo de vida de surfwear. ruptura, que às vezes pode não ser assim tanto ruptura quanto isso. Já é uma indústria multimilionária mesmo, para além do facto da indústria das próprias pranchas, não é? E todo o material e todos os acessórios, há a indústria que tem muito peso, que é o surfwear, não é? Que é o vendes o estilo de vida de roupa surfista. Esse polo, não é? Quer dizer,
Não, nós todos usamos. É do relâmpago, não é? Nós todos acabamos. O que é interessante é que nós todos acabamos, sem querer, hoje em dia, Mega a nossa indústria. roupa mais prática é uma roupa de surfwear, não é? Pronto, e está instalada em todo lado. Portanto, é uma indústria que gera milhões. É esse imaginário do surf, um imaginário dos primórdios do surf, mas que hoje é uma indústria, obviamente. E depois há muito esta distinção entre o surfista profissional, porque é aquele que obedece às regras da indústria, no fundo também, dos patrocínios, e está muito dependente, e nós temos imensos surfistas que vêm, nomeadamente do Brasil, que vêm para Portugal, porque no Brasil são muitos, e não conseguem patrocínios e vêm para Portugal para terem patrocínios, e na Ericeira há um Sandro. E a minha pergunta vai ter a ver com isso. Que quando o jogo estava a começar, as equipas estavam ali e ele estava colado ao Simões, e o Simões perguntou-lhe: o que é que se passa lá para Coimbra? Vocês estão chateados com a universidade? Portanto, eles nem sequer tinham noção aqui em Lisboa, propriamente, ou nem toda a gente tinha noção, tinha conhecimento, não tinha acesso a essa informação. Aliás, essa final da taça foi das poucas finais que nem sequer foi transmitida em direto, porque realmente havia um forte movimento na altura, houve carga policial no Jamor, e eu lembro-me que ele jogou essa final pela Académica, e eu lembro-me dele contar muitas vezes que era impossível a Académica ganhar aquele jogo, porque se a Académica ganhasse aquele jogo, os estudantes não saíam dali, a maior parte deles iam presos, exatamente. Qual é que era a minha ligação a esta história de política do ciclismo? Neste caso foi ao contrário, mas uma vez que o ciclismo percorre o interior, normalmente, nos países, deu de alguma forma para perceber, eu confesso que não li ainda o livro, mas deu de alguma forma para perceber, até por esta descrição, se atrás da caravana do ciclismo ia também algum manancial informativo, se isso era utilizado deliberadamente, se as notícias mais dos grandes centros urbanos chegavam através de... porque essas caravanas eram acompanhadas por muitos jornalistas, portanto, e este exemplo que eu dava do Simões era exatamente ao contrário, não é? Neste caso a notícia vinha do interior, mais do interior do país, se deu, ou se dá para perceber, ou se pelas vossas investigações se conseguem perceber se existe realmente aqui, neste caso o desporto e o ciclismo em particular, um veículo claro de passagem de informação, não vou falar em movimento político, se calhar é um exagero, mas pelo menos alguma informação à população em geral, que muitas vezes, e nessa altura principalmente, não tinha, ou tinha um acesso limitado a essa informação, se por acaso conseguiram perceber. Eu acho que há histórias, e o João já se referiu a algumas de alguns ciclistas claramente politizados, mas eu acho que a questão política aqui vem de fora da caravana, não é? Portanto, são sobretudo movimentos que estão fora, que aproveitam, não é, o ciclismo para fazerem as suas reivindicações quando a caravana passa, não é? E sobretudo nestas disputas territoriais, não é? Espanha, não é Espanha, enfim, e isso... A volta à França da Frente Popular, não é? Também é uma... Isso, quer dizer, passou-se este ano, não é? E se calhar daria certamente mais um capítulo para o livro do Uzal, o modo como a volta à Espanha se tornou um lugar fortíssimo da luta pró-palestiniana e sobretudo pela presença de uma equipa, enfim, patrocinada pelo Estado de Israel. Isso tornou-se, não apenas na volta à Espanha, mas a volta à Espanha foi muito evidente isso, quer dizer, e até etapas interrompidas, etc. E há muitas histórias, sobretudo o País Basco, aqui, enfim, é um sítio, não é? De sabotagem ao pelotão, não obrigar a parar, pregos na estrada, enfim, azeite para obrigar. Portanto, o que me parece ao mesmo tempo interessante nisto tudo, independente de haver realmente alguns ciclistas politizados, é que eu acho que há aqui uma leitura maior, não é? Porque, enfim, também conheces um pouco o mundo do futebol. São mundos muitas vezes de dentro pouco politizados, não é? E muitas vezes o que se notava quando havia é que a caravana, eles queriam competir, não é? Eles não queriam parar, eles queriam continuar.
sendo mais ou menos politizados, não é? E nós sabemos que o Ramon escreve noutros livros esta relação entre futebol e política. Há imensos casos, não é? Mas convenhamos que estes imensos casos não são muito, em termos de proporção, são bastante poucos, não é? Ao nível total. Nós não temos, não há assim uma história muito grande de atletas, quer dizer, há uma história importante de atletas politizados, mas eles são muito poucos, não é? Em relação ao conjunto dos atletas, não é? Genericamente os atletas afastam-se, não é? Tentam afastar, acham que tentam separar o que é do seu ofício, não é? Do resto, não é? Nem todos são assim, sabemos, mas a maior parte são... Até para se protegerem, não é? É para se protegerem, como às vezes também alguns artistas se protegem da mesma forma. Sim. E não querem isto porque acham que podem ser prejudicados, não é? No fundo eles são ídolos das multidões, não é? Se eles vão começar a ter posições que são fraturantes, eles eventualmente poderão perder parte desse apoio, não? E eu acho que eles o Michael Jordan tinha aquela frase, não é? Eles perguntaram se ele apoiava, não lembro se era um candidato, se era um movimento qualquer, ele dizia, os republicanos também compram ténis, não é? Porque ele tinha o patrocínio da Nike, portanto ele distanciava-se disso. Sim, eu acho que e acho que aqui, neste caso, a questão política vem muito mais de fora, não é? Vem muito mais do popular, não é? Que aproveita esse momento, não é? Há exceções, evidentemente, há ciclistas politizados, como há jogadores de futebol politizados. A NBA, apesar de tudo, hoje tem sido importante na luta contra este governo republicano e tal. Há ali uma consciência racial também, de protesto e tal. Mas não é, estes casos são mais casos isolados do que propriamente exemplos gerais. Não sei, enfim, pelo menos é um pouco que nós sabemos, não é? Na NBA havia um exemplo de um jogador, por acaso da equipa do Michael Jordan, dos Bulls, e da mesma equipa desse tempo, final dos anos 80 e início dos anos 90, que era relativamente crítico do governo na altura, que era o Craig Hodges. E o Craig Hodges, que era um dos melhores lançadores de triplos e tudo mais, ele, a partir do momento em que se tornou mais vocal na luta, sobretudo dos direitos civis, direitos dos negros, e ainda uma violência policial sobre certas populações, de repente a carreira dele foi por aí abaixo. Ele praticamente não desapareceu, mas perdeu o lugar na equipa, o contrato acabou, portanto, são casos desses que um bocadinho... Esta ideia que se calhar tem um bocado falsa, não é? Porque quer dizer que alguns jogadores de futebol são uma espécie de uns monos, não é? Eles jogam a bola, mas depois parece que não têm, parece que chegam à rua e deixam de ter, parece que se vaziam, não é? Se calhar não é necessariamente verdade, não é? Se calhar no balneário fala-se política. Não propriamente. Mas, por exemplo, sabemos hoje que houve atletas, jogadores de futebol do Benfica que conspiraram contra o regime e enviaram parte dos seus salários para a luta anticolonial. Eu estou a contar uma história, o Gil conhece, estou a fazer com o Rui Tovar a biografia do meu pai, e ele deixou de jogar aos 29 anos no Sporting porque nessa altura os jogadores tinham contratos vitalícios com os clubes, tinham a lei da opção e ele tinha ofertas para ir jogar para outros clubes e o clube disse, nem vais jogar para lado nenhum, nem te aumentamos o ordenado, ficas aqui. E ele deixou de jogar aos 29 anos e foi um dos elementos que fez parte da primeira direção do sindicato. Foi ele que lutou muito pela constituição do sindicato, quando que é 72, não é? 72. Eles começaram as negociações em 72, depois só conseguiram realmente oficializar o sindicato já depois do 25 mas, portanto, há alguns casos, em Coimbra era uma exceção, realmente, era muito politizada, sim, e era muito utilizada, mas quer dizer, eram... Outro perfil também de jogadores, não é? Estudantes, eram estudantes que faziam parte até da luta partidária e com casos de jogadores que vieram de antigas colónias, do caso do Daniel Chipenda, do Benfica, e a Blas também esteve na Académica, não foi? Sim. Casos, o filho conhece melhor, jogou na Vitória, o Raul Chipenda. Portanto, claro que são
curtas exceções e em contextos muito, muito particulares. Mas antigamente também havia o oposto, que eram normalmente jogadores que eram muito manipulados até pelo antigo. Aliás, no caso do Eusébio. Sim. Mas apesar de tudo, quer dizer, há uma estabilização do Eusébio, mas ele nunca foi muito vocal. Provavelmente porque também achavam que ele não tinha capacidade de ser vocal, não é? Porque ele levava a coisa para outro problema. Nunca foi especialmente vocal e sempre também, mesmo nas apostas, eu jogo futebol, quer dizer, não tenho... Mas é um refúgio, mas eu acho que até é um refúgio legítimo, porque, quer dizer, porque qual era a alternativa, convenhamos, do Eusébio, era dizer que não, qual era a alternativa daquelas pessoas na altura, não era especialmente fácil, não é? Não era especialmente fácil. Hoje em dia fala-se muito, não sei se já ouviram aquela expressão que é o quiet quitting, uma espécie de greve, sem fazer greve, e um bocadinho nessa... desfazer um bocadinho esta coisa, ou seja, de um jogador só tem uma voz se tiver uma opinião sobre esse mundo, como digo, político, partidário, dos movimentos políticos, mas tudo corre, não é? Aquela história nos anos 40, já não lembro quando é que foi o jogo, de um Portugal e Inglaterra, em que tinha a ver com prémio jogo e com bilhetes que iam dar aos jogadores para jogar esse jogo, e portanto davam os bilhetes à família, e a Federação, nessa altura, no momento do jogo, não deu os bilhetes, e portanto os prémios não chegaram a falar de nada. Isto, estamos a falar de anos 40, 40 anos antes do México 86, porque há Saltilho, que foi uma greve mesmo. E nessa altura dos anos 40, já não lembro quanto é que foi o resultado, mas Portugal perdeu, não sei se foi 10-0 com a Inglaterra, uma coisa assim. E aquilo foi visto como um incidente diplomático, os tipos capitularam perante a Inglaterra, e portanto, eles foram de facto interrogados pela PIDE, todos os jogadores. Os relatórios dessas entrevistas da PIDE foram todos interrogados para saber porque é que perderam, porque é que se deixaram perder. Ou seja, não vi o jogo, não há vídeo do jogo, mas deve ter sido mesmo aquela coisa, hoje em dia se vê com os jogadores com as apostas, não é? Aquela coisa de cair para o chão, e foi praticamente isso, e foi um dos jogadores que mais, enfim, corporizou ou mais liderou esse movimento, foi o Rogério Pipi, que não é exatamente visto como uma figura política, mas era alguém que não tinha pejo, enfim, no fundo, de liderar essa, pronto, vou tomar aqui uma posição. Mas o Rogério, apesar de não ser estudante universitário, era de facto filho, era de uma família mais desafogada ali da zona do Beato. Mas curiosamente também de família do Carlos Pinhão, portanto de família, por sua vez o Carlos Pinhão ligado ao PC, mas que também é ligado à família que tinha a indústria de moagem do Beato. Portanto há ali uma questão também das pessoas se sentiram confortáveis, sentirem uma espécie de, não é costas quentes, mas sentirem mais à vontade mesmo durante o regime, de tomar uma posição mais frontal, não é? Há uma história política que não se fez ainda, que é bastante política e que também é protegida por esta ideia de que, ok, isto é desporto, que é uma história do trabalho dos jogadores, não é? Sim. E isso, quer dizer, é uma coisa que não se encontra porque hoje os próprios clubes, não é? Começar pelos maiores, não estão especialmente interessados em ser retratados como um patronato explorador, que na verdade foram, precisamente pela existência, é evidente que podemos dizer que protegidos pelas leis do Estado Novo, etc. Mas, na verdade, e é verdade, mas ao mesmo tempo, enfim, eles usufruíram disso para, precisamente, quer dizer, controlar a mão de obra e contratos de exclusividade, quebrando completamente as hipóteses dos jogadores terem outro tipo de... Mais grave. O pai jogou muitos anos como profissional já e só teve um clube pessoa que fez os descontos para a Segurança Social. Os clubes retiam os impostos e não os pagavam ao Estado. Por isso é que os jogadores, a maior parte deles, depois, quando deixavam de jogar, não tinham reforma. Exato. E muitos caíram na miséria, exatamente por isso. Porque, já, muitos deles se dedicavam muito cedo, nem sequer tinham acesso a eles, muitos deles, e depois os clubes roubavam claramente para conseguirem competir em termos salariais e tudo, eles ficavam com... roubavam e muitas vezes abusavam. O caso do Eusébio é evidente. O Eusébio foi destruindo o corpo progressivamente, com jogos atrás de jogos, depois vai não sei onde, vai dar um espetáculo não sei onde e paga-se não sei o quê, tem que estar o Eusébio, ou vai o Eusébio infiltrado e não sei o quê. Depois aqueles joelhos arrebentaram todos. Mas
Há aquela história com o Amaral, uma história mais anedótica do que outra coisa. O Amaral, que jogou no Benfica, na seleção brasileira, que houve um jogo que a seleção brasileira foi jogar à África do Sul, portanto, anos 90, e alguém lhe perguntou, antes do jogo, o que é que ele achava do apartheid, e ele disse: olha, não conheço esse jogador, mas vou marcar esse jogador com toda a energia. Ele não, explica, não, o apartheid e tal, é a questão aqui, a segregação entre os africanos e os brancos da África do Sul. Ok. E ele ficou no quarto com o Rivaldo. E, portanto, estavam os dois a partilhar o quarto, portanto, os jogadores partilham o quarto, normalmente o estágio e tudo mais, não é? E, portanto, eles estavam a ver qualquer coisa para jantar, passear, ele estava a ver o menu, e ele: Rivaldo, você conhece esse negócio do apartheid? E ele: não, mas pede aí que a gente divide isso. E é um bocadinho, claro que é um bocadinho mais anedótico e contado por ele como anedota, mas é um bocadinho há um certo isolamento que eu acho que depois foi mais óbvio, até curiosamente estes jogadores mais do final do século XX, este maior isolamento, não é? Esta coisa da comercialização. Parecem mais isolados, não é? Mesmo quando na verdade cumprem, sei lá, o Ronaldo claramente está a cumprir funções políticas e ninguém diz que o está a fazer, pois é evidente que o está, não é? O quão limitados é que eles estão? Podem dizer, não podem. O quão limitado. Que eu lembro-me de há uns anos de ouvir uma entrevista com o Ruben Amorim antes dele ir para o Sporting, em que ele dizia que os jogadores na verdade. Exatamente. Sim, eles não podem falar sobre, eles não podem dar entrevistas, acho que eu sempre podia dar entrevistas aos clubes. Acho que eu falava nessa entrevista que... Em 72, quando o meu pai sai do Sporting, vou trabalhar isso e tenho esse documento, na primeira página de bola, ele deu uma conferência de imprensa a explicar porque é que não assinava o contrato e disse: eu não assino por dinheiro nenhum do mundo enquanto não puder falar livremente, porque já naquela altura, os jogadores não podiam falar com a imprensa a menos que o clube desse autorização. E tinham que dizer o que é que iam dizer. E só depressa. E é engraçado como é que ele conseguiu colocar este título na primeira página da bola, naquela altura, estamos a falar em 72. Ok, o regime já estava enfraquecido, mas ainda assim. Mas estava, e a bola também, enfim. E a bola, sim. Podia estar mais aberta. Mas só para dar um exemplo, não tem curioso. muito a ver, mas tem um bocadinho a ver, para não pensarmos que isto é assim tão longínquo. Eu em 95 ou 96, em Coimbra, na Académica, eu era guarda-redes, então tive, na primeira semana que antecedia, na semana que antecedia o primeiro jogo do campeonato, o treinador chamou os 3 guarda-redes da equipa e disse: olha, eu já decidi quem é que vai iniciar o campeonato, em relação aos 2 que ficam de fora, a minha ideia é fazerem 2 jogos cada um. Faz um jogo em casa, um jogo fora e depois muda. Gostava de saber, como eu sou muito aberto e gosto de saber a vossa opinião, eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião. O meu colega disse: para mim está tudo bem. O meu colega já tinha quase 40 anos, não é? E eu disse, eu era um jovem, tinha 21 anos, uma coisa assim, eu disse: olha, eu não concordo. Não concordo, eu acho que isso para mim não é motivador. Eu preciso de estar todas as semanas a saber que posso entrar na convocatória, porque já saber que tenho aqueles 15 dias assegurados para mim não funciona. Ele: é? Então está bem. Então olha, então vais procurar motivação nos próximos 2 ou 3 meses, que não vais ser uma única vez convocado. E eu tive de fora, não contava. Portanto, e estamos a falar da Académica, que supostamente era um clube, e esse treinador em concreto era um professor de educação física, portanto, e pronto, é isto que vivemos muito ainda hoje no futebol, que não se pode mesmo falar, porque aparentemente pode-se falar, mas na verdade não foi isso que traz consequências, porque é muito mais fácil para os dirigentes aquela ideia de um jogador que é muito pouco instruído, que não sabe falar, que não sabe pensar, dá muito jeito aos dirigentes. Dá muito jeito aos dirigentes, porque eles agora começam a ter realmente jogadores com outra instrução e com outra facilidade em termos financeiros, que lhes permite também ter outro nível de independência, e começam eles hoje também a pensar pela sua cabeça e a dizer: mas ainda assim existem contratos que são altamente penalizadores para quem não cumpre estas regras. Aos clubes e aos dirigentes realmente dá muito jeito. Porque continua a manipulação. Sim.
Faz falta um mega projeto de história oral de futebolistas, não só do futebol, não é? De futebolistas, a voz deles, em Portugal. No Brasil já se fez isso, já se fez muita coisa melhor no Brasil nesse aspecto. Realmente depois não temos muitas fontes escritas, não é? Porque a imprensa estava censurada e, enfim, poderá haver algumas fontes estatais, mesmo que não seja diretamente uma forma oblíqua de informações sobre isso, mas realmente é o que o João diz, não é? É falar com as pessoas, não é? Sim. Muitos deles, quer dizer, a experiência que eu tenho, sobretudo os mais conhecidos, eles não conseguem, têm muita dificuldade de sair de uma narrativa pública que já está escrita, eles não querem sair daquilo. Portanto, eles cristalizaram ali, portanto, são as vitórias e não sei o quê. Raramente põem o pé fora ali do coisa. Muito raramente. Mas sim. Bem, então se calhar... Muito obrigada. Nós é que agradecemos, só para vos dar aqui uma exposição, vocês foram os primeiríssimos convidados de uma rubrica que nós iniciamos este ano, convosco, que é todos os finais de ano nós selecionamos obras na área do desporto nas quais revemos qualidade, como é óbvio, e que queremos partilhar e divulgar, e portanto agradecemos muito a vossa presença. Obrigado. A rubrica chama-se o nosso livro de ouro, é como se fosse a bola de ouro dos livros. Portanto, muito obrigado. Muito obrigada.